Agora a gente chegou numa questão bastante interessante, né? Porque não adianta você estudar filosofia sem entender o que significa filosofia, correto? Filosofia, o que é? É a junção de duas palavras gregas, né? Philos e sofia, né? Juntando da filosofia. Né? Coisa impressionante. Philos é o quê? Amor, né? Amor, paixão, né? Sofia não é um nome, né? Sofia em grego significa sabedoria. Agora, provavelmente, né? Não sei se tem uma Sofia na turma, né? Mas provavelmente se tiver, né? Ela vai estar, né? Toda feliz, né? Tipo, meu nome significa sabedoria, olha só, né? Mas enfim, Sofia então significa sabedoria. Então, filosofia é o quê? É um amor à sabedoria. Olha que coisa mais fofa, gente! Então, um filósofo é aquele que tem uma paixão, um amor pela sabedoria. Por isso que eles buscam a sabedoria. Porque eles querem, eles anseiam, eles são sedentos pela verdade, pela sabedoria, né? Então a gente viu o que era a filosofia e agora a gente vai ver como que ela é. Então, a filosofia ela não é uma doutrina, não é uma coisa fixa. A gente diz que ela é uma coisa dinâmica, mutável. Como assim? Dentro da filosofia a gente vai ver vários posicionamentos, várias opiniões, várias ideias, várias propostas, entendeu? Então, a reflexão filosófica permite esse movimento, né, essa mudança de ideias. Às vezes o que era verdade numa época, em um outro contexto, em uma outra época, a verdade é uma outra coisa, né? Então, tipo, isso que é o interessante. A gente vai vendo, então, de acordo com a história da filosofia, vários posicionamentos diferentes de acordo com o tempo, né? Às vezes até tem conflitos, né? Certos atritos de opiniões entre dois filósofos. Na próxima aula, né? Meio que dando um spoiler, mas não vou dar muito detalhe, né? Na próxima aula a gente vai ver um conflito entre dois filósofos, né? A próxima aula é filosofia pré-socrática, e aí a gente vai ver, né, a primeira treta filosófica que teve. Digo a primeira porque tem várias, né? Mas enfim, a filosofia então ela não é uma doutrina, é uma coisa que sempre muda, sempre se transforma, sempre está em movimento, e por isso que a gente diz que a filosofia é uma coisa dinâmica e mutável, certo? A filosofia também, né, ela é sedenta pela busca da verdade, porque a verdade vai trazer as respostas de todas as perguntas da humanidade. Esse é o conceito de verdade. É na verdade, né, que a gente encontra a resposta para tudo, né? Aí a gente vai ter a discussão se a verdade é uma coisa que dá para se alcançar, ou se a verdade existe, não existe, se a verdade é relativa, absoluta, né? Isso vai depender dos posicionamentos de cada pensador, que a gente vai ver, certo? Mas, de qualquer forma, a tendência é que os filósofos sempre vão correr atrás da verdade, né? Porque, como eu falei, a verdade traz as respostas para as questões, de todas as questões da humanidade. Por exemplo, qual é o sentido da vida? O que acontece após a morte? Né? Por que nascemos? Ou até se o Palmeiras vai ter algum mundial ou não, né? Para os palmeirenses aí da turma, brincadeira, tá? Eu amo o Palmeiras. Mentira, nem gosto de futebol. Outra coisa também é que a filosofia é uma coisa polêmica, né? A gente acha que a filosofia é um mar de rosas, né? Coisa nenhuma. A filosofia também tem treta, também tem barraco, com certeza, né? Vai ter filósofos que, tipo, um vai querer desmentir o outro. É mentira! Nesse nível aí. Tem filósofos que um filósofo contra o outro, às vezes vai ter essas situações. Inclusive na próxima aula vai ter uma enorme polêmica, né? Como eu falei, certo? Como eu já falei. Então, tipo, a filosofia não é aquela coisa assim, né? Todo mundo, né?
todo mundo emperiquitadinho, assim, tudo assim, né? Que a gente imagina o filósofo, né? Como aquele cara de blazer, que senta na poltrona, que fica todo civilizado. Não, é porque é metafísica, né? Não, coisa nenhuma. Pra falar a verdade, eu vou ser realista com vocês. A filosofia é tipo casos de família, né? Não tô mentindo. É exatamente isso. Tem vezes que o negócio pega fogo mesmo, né? Então essa é outra visão que eu acho bom que vocês tenham. Que a filosofia, o bicho pega fogo. O bicho pega, às vezes, né? Tem um negócio que... Tem momentos que você fica... Nossa. Pensando o quê? Então a filosofia é isso. Tem momentos que a polêmica, um negócio assim, né? Tem momento que, como eu falei, é que nem casos de família, é uma loucura, certo? Bom, então agora a gente vai ver o conteúdo programático aí, né? Que assuntos veremos, né? Durante as próximas semanas aí, né? Basicamente a gente tem esse tanto de assuntos aí para a gente lidar, certo? A aula de hoje seria a aula 0, porque a gente, como eu falei, a gente não abordou nada de filosofia por enquanto. A gente só está explicando como que vão funcionar as nossas aulas, né? Então, a partir da semana que vem, seria a aula 1, que a gente vai falar sobre filósofos pré-socráticos. Pré significa antes, então são filósofos que vieram antes de Sócrates. Então seriam os primordiais aí da filosofia, né? Aula 2, 3 e 4 é o trio Parada Dura, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? O trio aí da filosofia grega. Filosofia helenística é a aula 5. A filosofia helenística é interessante porque ela marca um período transitório entre o período clássico, né, o fim do período clássico, e o início da Idade Média. Falando em Idade Média, né, a aula 6 e 7, vamos falar de filosofia medieval, né? É interessante que essa aula ela vai meio que contra a mão do senso comum, porque normalmente a gente acha que na Idade Média não houve nenhuma produção filosófica intelectual, né? Mas aí eu vou mostrar para vocês que é muito pelo contrário. Existiu sim uma produção filosófica, né, dentro da tão polêmica, tão, né, falada Idade Média, né? E eu dividi em aulas 6 e 7 porque a Idade Média é dividida em dois períodos, né? A Baixa e a Alta Idade Média. Então, em uma aula a gente vai falar da Baixa e na outra da Alta, né? Para ser mais tranquilo da gente lidar sobre o assunto, que é um pouquinho extenso. Então, por isso que eu resolvi dividir em duas aulas, para ser mais, né, sussa. Depois, a aula 8 vai ser, né, o tão famigerado Nicolau Maquiavel, né? Vamos entender a brisa dele, né? Aula 9, contratualismo. Né, o que é o contratualismo? Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke, né? Que são bastante falados aí, né, no Enem, vestibulares, né? São um trio aí que também é bastante conhecido, né? Aula 10 e 11, epistemologia, mais conhecida como teoria do conhecimento, né? A aula 10 e 11 vai ser meio nóia, por quê? Porque o pessoal da epistemologia dá até raiva, porque os caras, olha a brisa deles, eles queriam entender como que o ser humano entende as coisas, né? Falar de política, falar de sentimento humano, ética, moral, não. Eles queriam entender como que funciona a mente humana no processo de conhecimento. Então eles querem entender como o ser humano entende, né? Enfim, é uma aula assim que a gente vai falar de Descartes, o próprio John Locke também, mas provavelmente aí eu vou acentuar mais David Hume e Francis Bacon, que são nomes mais fortes também, né, da epistemologia. E John Locke a gente vai falar, né, já falaria no contratualismo, e a gente vai falar um pouco dele também no iluminismo, que é o próximo tópico aí, né? O iluminismo a gente vai ver, né, John Locke, um pouco do Rousseau também, né? Porque eles foram iluministas, né? Principalmente o Rousseau, né? É um nome bem forte do iluminismo. E aí a gente vai ver aí qual é a brisa filosófica dentro do iluminismo, né? Na partir da aula 12, certo? Aula 13 vamos falar de Immanuel Kant, um dos principais nomes aí da respeito de ética e moral,
É um nome bastante assim, forte também nessa parte.